Graça e paz, irmãos. Paz, Senhor Jesus, a todos. Sejam bem-vindos mais um dia. Compartilhar conosco a palavra do Senhor. Amém? Estamos nos ajeitando. Esperando todos chegarem. Deixa mais um pouquinho. Deixa mais um pouquinho. Tirar o som, senão eu vou cortar lá no... Tá no seu. Entendi. Só para compartilhar aqui. Deixa eu ver. Não vou conseguir ficar online aqui no meu, por causa da música. Porque eu ia ver os comentários por aqui. Isso aí. Paz, Pai. Boa noite. Deus abençoe. Eu ia anotar aqui. Pra gente colocar isso. Aí. Paz, Senhor, irmãos. A Lenice, Alexandre, meu sogro. Convida aí o pessoal para entrar aqui hoje. Aqui o negócio vai falar com vocês. Palavra do Senhor para as nossas vidas. O Senhor tem algo muito importante para falar para nós hoje. Deixa aqui o volume. O volume está ok? Estão nos ouvindo? Quero tirar essa barriga. Paz, Ale. Boa noite, querida. Pai, Senhor. Aumentamos um pouco agora, mãe. Tá ouvindo bem? Deixa eu ver aqui. Não sei não. Não. Paz, Zenaide. Tudo bem? Oi, Marcelo. Oi, tudo bem, Marcelo? Boa noite. Deus abençoe cada um de vocês. Fala, Douglas. Quanto tempo, meu irmão. Que legal. Sejam bem-vindos à nossa casa. Paz do Senhor Jesus. Que saudade de vocês. Oi, Dri. Tudo bem? A gente queria ir pedindo, não só agora no início, mas ao longo da transmissão e no final também, vão colocando os pedidos de oração de vocês para que a gente vá anotando aqui e ao final a gente ore juntos, no mesmo propósito, com o mesmo espírito, crendo que Deus é suficientemente bom para atender os nossos
as nossas orações, amém? Amém. É verdade. Vamos aguardar mais um pouquinho, os irmãos. E já já a gente vai falar de algo que é lindo. Em nome de Jesus. Amém. Jorge Carnite. Júnior. Seja bem-vindo, meu irmão querido. Paz, Ju. Tudo bem, lindão? Pardal. Vamos Minha mãe. já falando alguma coisa sobre o que a gente vai falar hoje, para eles criarem expectativas? Algo que o Senhor tem, que tocou no nosso coração? Mas você não quer deixar eles ansiosos? É isso? Não. Eles não são ansiosos, porque eles sabem que a ansiedade não é do Senhor, né? Ninguém é ansioso aqui. Não? Não. Conta. Pode falar. Bom, mas hoje a gente vai falar de um assunto de extrema importância, veio mesmo do Senhor, assim, colocou no nosso coração. Até então a gente não é de nós, mas creio que é algo que é importante para todos nós, né? Que é sobre perdão. Então a gente vai falar um pouquinho sobre perdão, sobre como Deus nos ensina, né, a perdoar, porque o perdão, na final, veio dele primeiro, né? Amém. Através do seu amor, através da sua misericórdia. Então é isso que ele nos ensina, a perdoar. Uma palavrinha tão pequena, né? Que para nós, muitas vezes, na prática, é tão difícil. Mas Difícil o Senhor... de sair da boca? Mas o Senhor... É difícil. Tenho testemunhas de que é muito difícil. Mas o Senhor, com a sua misericórdia, com todo o seu amor, Ele nos capacita, Ele nos... É o poder do Espírito Santo mesmo que habita dentro de nós, né? Só Ele é capaz de nos dar esse ato de perdoar, né? De nós conseguirmos perdoar. Amém? Perdoar é um sentimento? O que é um perdão? Perdão é uma perda grande. Né? Aquilo que você tem que perder mesmo, deixar o orgulho de lado para dar ao outro em amor, em verdade, de todo o coração, né? Porque às vezes também a gente fala só de eu perdoei só da boca para fora, também não adianta nada. Para Deus não adianta nada, né? Mas não quero nem ver perto. Aquela história, eu perdoo, mas deixa ele lá no canto dele e eu aqui no meu. Isso não é perdoar, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o que o Senhor quer tratar comigo, com você, porque ninguém mais, além do Senhor, conhece cada um de nós aqui. E isso eu tava até pensando nisso hoje, né? Que às vezes a gente ora por uma pessoa, que as pessoas pedem, né? Ora pelo irmão. E às vezes a gente nem conhece, mas a gente ora. E eu estava orando hoje por uma pessoa e veio muito forte no meu coração que eu nem conhecia essa pessoa. Eu falei assim, Senhor, eu não conheço, nunca convivi com essa pessoa, não sei como é, mas o Senhor conhece. Então isso veio muito forte na minha mente, falando assim, o Senhor falando comigo, Ele falou, eu conheço. Então, nada melhor, nada mais verdadeiro, nada melhor para confirmar que o Senhor conhece cada um de nós, que o Senhor conhece cada um dos nossos corações, né? Isso é o mais importante. Não importa para mim se você perdoou ou se você não perdoou. Para mim, Morgana, eu, pessoa, né? Importa para Deus, porque Ele conhece o seu coração, conhece o meu coração. Então, não é só da boca para fora, não é só pro outro saber ou pro outro ouvir que nós perdoamos, né? Tem que ser de coração, tem que ser confessando mesmo em espírito e em verdade. Amém. Amém? Pai, nós queremos te entregar esse tempo, Senhor, para que o Senhor venha assim transformar as nossas vidas, Pai, através da sua palavra, através do seu amor. Amém, Jesus.
Obrigado, Pai, por estender a sua graça, a sua mão sobre as nossas vidas, Pai, Aleluia. e fazer com que a gente realmente ande, Pai, nos teus caminhos, no teu propósito, Pai. Obrigado por mais um dia, Senhor, nos ensinar, nos alcançar através da sua palavra. Aleluia. Obrigado por cada irmão que já chegou aqui, Pai, para ouvir do teu amor, para ouvir da tua palavra. Convoca sim, Senhor. Impele sim no coração daqueles que ainda estão em dúvida, Pai, de vir ou não assistir nessa noite de sábado, de vir compartilhar da sua palavra, Pai. Nós não estamos aqui para sermos vistos, Pai, mas para compartilhar da sua palavra, daquela que o Senhor quis que brotasse, Pai, nos nossos corações, Aleluia. que o Senhor colocou nas nossas bocas, Pai. Usa-nos como seu instrumento, Pai. Tudo é para a honra e glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para cumprir aquilo que o Senhor nos chamou, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Dona Neuza, Jéssica, Neuza. tudo bem, pessoal? Eu vi o Brunão passando por ali também. Brunão, Gabi. Jéssica, um beijo em todos. E pra gente iniciar, a Amor estava falando sobre as questões do perdão, né? Sobre o Senhor conhecer os nossos corações e nos sondar. E aí a gente queria começar com uma pergunta. A gente estava pensando aqui como trazer esse tema que para algumas pessoas é muito difícil e acho que para todos, na verdade, né? Acho que quem precisou liberar perdão já alguma vez na vida, já precisou estar nesse lugar de ter que perdoar alguém, sabe o quão difícil muitas vezes é dobrar a nossa carne, porque a gente fica com um orgulho ferido, a gente se enche dos nossos motivos, das nossas motivações, né? E a gente deixa de cumprir algumas coisas que o Senhor pede que nós façamos. Então, a pergunta que a gente quer deixar no início e que a gente vai tentar ao longo dessa noite responder com o que a Bíblia diz a respeito do perdão é o porquê nós precisamos perdoar. Né? Eu não sei se todos sabem que é algo que nós devemos fazer, não é uma escolha. Apesar de estar muito ligado ao querer, ao nosso querer se dobrar à vontade de Deus, em fazer a sua vontade, muitas vezes a gente escolhe em não seguir esse caminho. Então, por que perdoar? Né? Então, nós vamos falar aqui, enquanto Rafael e Morgana, daquilo que o Senhor colocou nos nossos corações, daquilo que a gente já viveu, a gente já esteve em situações em que precisamos perdoar, em que fomos perdoados e o que o Senhor nos tratou, né, nesse sentido, a respeito desse tema. Então, pensando sobre isso, né, sobre o porquê precisamos perdoar, a gente reflete na base daquilo que a gente entende que está fundamentado tudo aquilo que é virtude da parte de Deus, que é a sua essência, que é o amor. Então, a gente entende que, pela palavra, o Senhor é amor em essência. E tudo que vem dele é muito bom e toda essa bondade só existe porque ele é amor por completo. E lá em Romanos 5:8, fala assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então a gente estava, todos nós, toda a humanidade, numa condição em que nós não merecíamos perdão, né? E a palavra fala que nós éramos pecadores, todos nós, né? Sem exceção. E porque Ele nos amou, nós tivemos estendidos para nós e sobre as nossas vidas um perdão eterno, né? Então, quando a gente se achega a Deus, a gente tem acesso a um perdão eterno, a confissão, a partir da confissão dos nossos pecados, a gente tem acesso a esse perdão eterno, onde ele lança fora no mar do esquecimento, não nos lança mais em rosto culpa sobre situações de pecado que nós cometemos, né? Então, para a gente entender como que eu consigo perdoar o meu irmão, a minha irmã, como que ela me perdoa,
a gente precisa entender que o modelo que nós seguimos é o modelo do nosso Pai, é o modelo do nosso irmão mais velho, que é o Senhor Jesus. E dentro disso, como você fala assim, mas como que eu consigo imitar Jesus? Como que eu consigo copiar Jesus? Ele diz que nele, se nós estivéssemos nele, nós conseguiríamos fazer coisas iguais ou maiores, e ainda maiores do que ele fez. E lá em 2 Coríntios 5,17, fala que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, todo aquele que aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, como inspiração e modo de vida, quando a gente o segue como nosso fiel Redentor, verdadeiramente, a gente tem acesso a esse perdão eterno. Amém. O Senhor, Deus não nos olha mais com culpa, não deseja mais nos fulminar, porque Ele nos olha através de um filtro de perdão eterno, que é o Senhor Jesus. A própria vida, a própria morte do Senhor Jesus representa essa questão do perdão eterno para conosco, né? Então nós estamos diante de Deus já justificados e perdoados diante do Pai. Glória a Deus por isso. Eu me alegro muito de poder falar disso, porque a gente não consegue dimensionar o quanto nós fomos perdoados. Então, se a gente não consegue medir o quanto nós fomos perdoados, é muito difícil para a gente conseguir perdoar alguém. Porque muitas vezes a gente não considera o perdão que o Senhor Jesus trouxe sobre as nossas vidas, e o não considerar esse perdão, que a gente acabou de ler em Romanos 5,8, a gente não considerar esse perdão, a gente não consegue andar em perdão. A gente não consegue andar com uma vida de perdão. De perdão a todo tempo. Sem, preciso pensar mais um pouco. Eu sei que realmente tem situações que são muito, muito difíceis, mas o convite da palavra do Senhor é para que a gente perdoe o tempo todo. O tempo todo. Porque Amém. Nós éramos pecadores. Nós não éramos merecedores da graça. Nós tínhamos sido afastados da comunhão com Deus por causa do pecado. Então, o Senhor Jesus veio, nos redimiu, nos lavou e nos perdoou de todos os pecados. Então, para que a gente, a partir do momento que a gente passa a andar com o Senhor Jesus, o processo, o caminho para que a gente venha a andar com o Senhor é através da confissão do nosso pecado. Então, mas o que eu traria de gatilho, de ponto de partida para a gente entender o porquê nós precisamos perdoar, nós precisamos entender o quanto nós fomos perdoados, de quanto nós fomos perdoados. E quem pagou esse preço todo e com a sua vida, a sua morte, o seu sangue, foi o Senhor Jesus em nosso favor. Aleluia. Amém? Muitas vezes a gente nem se dá conta, e religiosamente ou culturalmente, não sei de que forma isso chegou até a sua vida, mas eu sempre, desde criança, sem entendimento até, a gente ouve falar sobre a oração do Pai Nosso, né? E dentro da oração do Pai Nosso eu estava falando para a Morgana que antes, se a gente for destrinchar versículo por versículo, a gente ficaria aqui horas e horas falando dessa oração que é tão conhecida até por quem não é cristão, e muitas vezes nós que professamos essa fé em Cristo não nos debruçamos para entender as riquezas que tem ali, que o Senhor Jesus deixou para nós, nos ensinou, né? Ele ensinou para os discípulos ali naquele momento, mas que serve para nós até hoje. Até hoje nós recorremos a essa oração, mas a gente não para tentar para as verdades lindas que estão escritas ali. E aí eu queria ler com vocês lá em Mateus
6, livro de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Um pouco antes, né, o Senhor Jesus estava falando a respeito dos judeus nas sinagogas, orando e trazendo atenção para si, orando em voz alta, mas com palavras repetidas, e não é esse tipo de oração que o Senhor deseja que a gente tenha, que a gente faça, mas que a gente tenha uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus, e que a gente possa orar a Deus como nosso Pai verdadeiramente, né? Como nosso paizinho, como nosso amigo, como nosso protetor, nosso salvador. E eu vou ler aqui a oração, mas aí eu queria destacar o trecho que fala a respeito do perdão, tá bom? Então fala assim: vocês orem assim, versículo 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O versículo 14 me chamou a atenção. Eu nunca tinha parado para reparar que na continuidade da oração do Pai Nosso tem um destaque. Eu entendi dessa forma, como um destaque. Nos versículos 14 e 15, ele fala de novo sobre o perdão. Então, no versículo 12, ele fala sobre nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido, assim como nós perdoamos. E no versículo 14, ele fala assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Aleluia. Então, para que a gente... E aí o 15 completa, né, esse entendimento. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, como que a gente pode chegar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa os meus pecados, me perdoa porque eu fui rude com a minha esposa, me perdoa porque eu fui rude com a minha filha, me perdoa porque no guichê do caixa, meu pedido no delivery veio errado e eu fui rude com o atendente, porque eu fechei alguém, não percebi, fui no trânsito e fui rude com aquela pessoa. Ou porque houve um adultério, houve qualquer coisa, irmãos, qualquer coisa que venha à mente de vocês com relação ao pecado. Se nós chegamos diante de Deus para pedirmos perdão a Ele, e nós não perdoamos as pessoas que nos ofendem, que pecam contra nós, Ele não nos perdoa. Nós retemos bênção sobre as nossas vidas se nós não liberamos perdão para vidas. E esse perdão que nós estamos falando, ele está relacionado não só ao perdão liberado para pessoas que ainda vivem. Alguém que cometeu algum tipo de pecado sobre a vida de vocês, sobre as nossas vidas, e por qualquer motivo ainda não esteja mais entre nós, o Senhor diz para que nós liberemos perdão, para que a gente tenha vida plena diante do Senhor, para que a gente viva a boa, perfeita e agradável vontade dele. A gente não pode olhar para a Bíblia e querer, porque nós amamos o Senhor, porque nós desejamos cumprir tudo que a palavra dele diz ao nosso respeito, porque nós amamos, mas a gente não pode querer cumprir parte do que a palavra diz a nosso respeito. A gente tem que cumprir tudo o que a palavra diz. E se colocar nessa posição de querer cumprir, porque eu amo tanto a Deus, eu quero cumprir o que Ele fala ao meu respeito, a gente precisa cumprir tudo. Não dá pra gente descartar nenhuma parte daquilo que o Senhor nos pede para que façamos, para que a gente venha também
conseguir benefício de Deus, a gente precisa estar nessa posição, nessa condição, cumprindo o que Ele nos chamou para fazer. Verdade. Então, Ele nos chama a perdoar, mas Ele nos chama a liberar perdão. Na verdade, é o contrário. Ele pede para que a gente perdoe primeiro, para que a gente venha ser beneficiado com o perdão dele. Aleluia. Então, muitas vezes nós ficamos esperando por diversas situações, entre marido e mulher, como nós estamos aqui, mas entre pai e filho, entre amigos, qualquer relacionamento. Onde tem relacionamento, muitas vezes pode haver alguns atritos, alguns conflitos, e muitas vezes é preciso que haja o perdão de alguma parte. Então, o desejo nosso hoje é para que, da mesma forma que o Senhor já em outros momentos falou sobre as nossas vidas com relação ao perdão, você venha ser ministrado mesmo hoje no coração, tendo conhecimento e entendimento da palavra, do que a palavra diz a respeito do perdão, para que você venha a ser livre e também liberar as pessoas para realmente viverem uma vida regozijante junto de Deus, sabe? O perdão, ele traz... Aqui tem uma psicanalista em formação, mas traz muita escuridão para a alma, né? É uma prisão muito amarga, eu imagino, para alguém. Eu vivi esse período de escuridão durante um tempo, precisava liberar perdão para o meu pai, e foram 6, 7 meses de escuridão total, assim. Eu me via muito amargurado, nada estava muito bom, nada estava muito certo. E nessa época eu estava começando a chegar, querer me aproximar de Deus, né? Porque Ele tinha realmente me tocado. Então, naquele tempo, viver esse período de nebulosidade, assim, foi muito ruim. Não vivi coisas boas, não só com meu pai, porque eu não liberava o perdão naquele tempo, mas porque todo o meu entorno foi impactado por causa disso. Então, tomar a decisão de liberar perdão descortinou os meus olhos, né? A minha vida toda voltou aos eixos, vamos dizer assim, a partir do momento em que no meu coração o Senhor ministrou o perdão. Então, foi oração, foi muito choro ali junto da palavra, buscando entendimento para saber o que Deus... isso que nós estamos falando aqui agora foi algo que eu vivi há alguns anos. Para entender o que Deus fala a respeito do perdão. Então, eu falo isso hoje abertamente, falo com o meu pai a esse respeito, a gente usa esse exemplo muitas vezes, porque é algo da qual nós fomos curados por Deus 100%, por causa desse amor que a gente está compartilhando aqui com vocês agora. Baseado nesse amor, que é do tipo de Deus, nós podemos fazer todas essas coisas. Nós podemos cumprir a palavra de Deus, nós podemos ser alcançados por Deus, nós podemos ter as nossas orações ouvidas por Deus. Aleluia. Então, é um convite que eu faço a vocês todos. É bom relembrar disso que o Senhor fez pela minha vida e por quem esteve próximo, e lembrar dessa situação de que Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, porque eu fico pensando quantas pessoas com o mesmo problema, com a mesma situação, de precisar liberar esse perdão e ficar arrastando por anos e anos, uma vida inteira muitas vezes, e não conseguir liberar o perdão. Como é amargurante, como é difícil. Leva a depressão de dos dois lados. Pode gerar muitas coisas ruins, irmãos. Não liberar perdão pode te adoecer. Então, o convite que eu faço, e
algo que é pra gente fazer o tempo inteiro, né? Uma vez Pedro chegou a Jesus: Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar? E aí Jesus disse 70 vezes 7. Isso aí tá lá em Mateus 18, 21. a partir do verso 21. E aí Jesus, a palavra de Deus fala assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? 22. Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então Pedro perguntava para Jesus quantas vezes ele devia perdoar um irmão que pecasse contra ele no dia. Aí Pedro respondeu 7 vezes no dia. E Jesus respondeu não 7 no dia, mas 70 vezes 7 no dia. Irmãos, para alguém conseguir pecar tudo isso, ainda assim, né, não, independente do cálculo matemático, a lição que Jesus deixa aqui é que o perdão que a gente deve liberar, ele é infinito. A gente tem que estar sempre perdoando. Porque é isso que pessoas que têm o DNA de Deus, que têm uma nova natureza, que são criadas de novo em Cristo, fazem. Então é isso que nós fazemos. Nós somos ditos cristãos, nós professamos essa fé, nós cremos no Evangelho, nós cremos na morte, ressurreição do nosso Senhor. Aleluia. Então nós fazemos isso, nós perdoamos, nós amamos. Quem não gosta de receber um perdão? Nossa, eu cometi algo que era impagável, imperdoável, e ainda assim você recebeu um perdão. É gostoso, né? Receber um perdão. Eu também tive do outro lado. Eu falei de uma situação em que eu precisei liberar o perdão, mas eu tive de um lado que eu precisei receber perdão. E nesse lugar não é gostoso de estar. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Então, eu provei da graça do Senhor sobre a minha vida. E é curioso, tô lembrando agora que foi justamente depois. Então, o processo em que eu precisei liberar perdão pro meu pai ocorreu antes. Então, em mim o Senhor trabalhou liberando perdão. E depois eu fui agraciado com o mesmo perdão que aí eu recebi da minha esposa por causa de algumas coisas que a gente fazia, que eu cometi no início do nosso casamento. Então... Perdão cura. Perdão é isso cura, mesmo, dizer. Perdão cura. Pastora Márcia, quer dizer. Então, lembrar disso nesse tempo é fantástico. É fantástico porque eu nem lembrava da cronologia das coisas e a gente tá falando aqui agora e o Senhor me traz isso, de que primeiro nós precisamos perdoar. E no tempo oportuno, quando eu precisei, porque não pense você, irmãos, que você nunca vai precisar de um perdão estendido sobre a sua vida. Você que já conhece o Senhor Jesus, e você que não conhece, tem o perdão estendido da parte dele para a sua vida também. Mas a nossa vida é longa, a nossa caminhada é longa, e enquanto nós estivermos nesse mundo, nós sofreremos pressões e tentações, e nós teremos que lidar com a nossa carne, com o nosso corpo. E lidar com ela requer uma dose extra de perdão, uma medida absurda que a gente não poderia mensurar e praticar se fosse por nós mesmos. Então, voltando, libere o perdão. Aleluia. Libere o perdão. Eu não sei qual é a situação, o Senhor colocou isso no coração da Morgana pra gente falar sobre perdão hoje. A gente sabe que pode ter em nosso meio alguém que realmente precise liberar perdão. E se você foi tocado por alguém, se você foi ofendido por alguém, libere você também esse perdão. Você vai liberar essa pessoa e ore ao Senhor para que o Espírito Santo venha a incomodá-la, para que ela também possa te liberar o perdão. Aleluia. Mas não fique preso na ofensa de ninguém,
Não fique preso no pecado. Não fique preso por aquilo que você acha que você tinha direito de se ofender. Muitas vezes a gente se ofende com algo que nem é real, que existe só na nossa vida, só na nossa cabeça. A gente poderia falar disso aqui também um bom tempo, mas o recado que eu queria deixar para nós essa noite é libere perdão. Libere perdão, porque é só assim como a gente leu na palavra do Senhor. A gente primeiro perdoa para que a gente venha a ser perdoado. Aleluia. Amém, irmãos? O que eu tinha para trazer da parte do Senhor hoje é isso. A Moshi vai querer falar alguma coisa com vocês também. Está relacionado a esse perdão. Então, vocês estão olhando para duas pessoas agora que foram tocadas numa mão ou nas duas de direção do perdão, ou para dar perdão ou para receber perdão. Então, olhem para o exemplo principalmente de Jesus, né, que ao tempo todo perdoava. Com o perdão ele curou pessoas, né? Tem uma passagem que ele diz para, eu não anotei aqui, mas ele diz para a mulher: vai, não peques mais. Então ele estava liberando ela daqueles pecados, ele estava perdoando aquela mulher dos pecados. E é isso, perdoem. Até na cruz, né, quando ele está sofrendo. Até na cruz. Ele diz a quem está ofendendo, quem está maltratando ele lá naquele momento de cruz. Acho que a gente pegou essa passagem, não lembro. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Que ele diz, né, quando ele está lá sendo crucificado mesmo, lá naquele momento de dor, de sofrimento, ele diz, aqueles que estão açoitando ele, que estão falando palavras, né, fortes e cuspindo e maltratando, ele ainda diz: Pai, né, que é o nosso Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Olha só, uma pessoa que está passando por um sofrimento, aquela dor, né, que a gente às vezes tenta imaginar um pouquinho, e ainda diz, né, que Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Eu estou aqui cumprindo o teu propósito, a tua promessa, aquilo que o Senhor quer para mim e para a humanidade, e eles ainda assim não entenderam ainda, né? Então perdoa eles, né? E isso é um exemplo para nós, um exemplo para a gente é Jesus, não tem outro exemplo, não tem outro modelo a ser seguido, né? E aí eu queria falar rapidamente também sobre o mesmo tema de perdão, assim, de forma bem simples, algo que tocou no meu coração e que eu ouvi também recentemente, que é sobre perdão, né? Eu ouvi até num contexto diferente de mãe para filho, mas aí eu vou falar até de forma geral, porque acho que serve para todos, né? Que é o exemplo. A gente deve dar exemplo de um cristão, de uma pessoa, de nós mesmos, né, praticarmos o perdão. Então, acho que a prática do perdão, aquilo que nós exercemos, aquilo que nós fazemos de todo o coração, se nós praticarmos, se nós dermos esses exemplos, seja no supermercado, porque assim, gente, as ofensas, elas vão acontecer, né? Jesus disse que ofensas, elas teriam e muitas. Porque, pegando até um gancho aqui, falando de ofensa, o Rafa comentou um pouquinho, a gente começou a assistir, e existe também o livro, né, do John Bevere, que ele fala sobre a isca de Satanás. E lá, não sei se todos já tiveram oportunidade de ver ou ouvir, mas é tremendo. É algo assim, quem tiver oportunidade tem no YouTube, chama a isca de Satanás mesmo. E a isca de Satanás é a ofensa. É isso que ele vem trazer para nós. A ofensa é uma isca. E quem lança é Satanás. E se a gente deixa ser atingido por isso, a gente está permitindo a ação dele na nossa vida. E é isso que a gente não tem que permitir. É isso que a gente tem que estar atento a saber o que a gente vai fazer com aquela ofensa que nós recebemos. Ele até fala... Elas chegarão, né? Elas chegarão. Jesus disse que elas chegarão.
Ele até fala, o que você faz com a ofensa vai determinar o seu futuro. Uau. Isso é muito forte, porque quem recebe a ofensa, aí é aqui dentro que você vai saber o que eu faço agora com isso. Vou ficar remoendo, vou odiar aquela pessoa, quero eliminar ela da minha vida, não quero mais saber, até perdoo, mas que ela fique longe de mim, isso não é perdão. E aí entra em contradição, porque aí você entra em contradição com Deus, porque quando ele fala, ame o próximo como a ti mesmo, você está fazendo isso? Não. Você está fazendo igual aquele que te ofendeu ou aquele que você acha que te ofendeu, né? E aí, dando até um exemplo de um testemunho que eu ouvi, né? Uma pessoa disse que estava muito magoada com uma pessoa, ele é um pastor até, ele deu esse testemunho, que ele estava muito magoado com uma pessoa que ofendeu ele, que queria, né, falou coisas sobre a vida dele, que ele não se sentiu bem e ele não gostou, e ele simplesmente falou assim, Senhor, eu não quero, até falou pro Senhor, eu não quero essa pessoa perto de mim. E aí, certo dia, ele encontrou essa pessoa no aeroporto, e aí ele falava com o Senhor, ele falou, Senhor, não me deixa encontrar essa pessoa, não me deixa ficar perto dessa pessoa, e orava ao Senhor nisso, só que aquilo ele foi percebendo que, na verdade, estava fazendo mal para ele, porque ele percebeu que a pessoa nem sabia se ela tinha feito algo para deixar ele ofendido. Então, olha que profundo isso. Se eu acho que a pessoa me ofendeu, que isso é pior ainda, eu acho que a pessoa me ofendeu, ou se ela ofendeu mesmo, porque pode acontecer, Sem né? intenção. Sem intenção, vai saber. E assim ela não reconheceu, talvez ela não tenha uma vida em Cristo, então ela não reconheceu, não tenha tido esse encontro, aí vai depender de você. Aquilo tá te fazendo mal, aquilo tá criando raiz dentro de você, que você não consegue de nenhum momento amar, que você não consegue demonstrar nada, e aí isso também vai te bloqueando. Uma vez também eu ouvi, até da pastora Simone, se ela estiver aí me ouvindo, ela falou uma vez que o não liberar perdão bloqueia as nossas bênçãos. E quando ela falou isso pra mim uma vez, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, isso é muito forte. Porque se eu não libero perdão pro meu irmão, se eu não libero perdão pra outro, eu fico retendo as bênçãos pra minha vida e pro outro também. Olha como isso é forte no mundo espiritual, gente. Tremendo. Então, é isso que eu trago pra vocês, a reflexão mesmo. Porque aí depois ele reconheceu que aquele mal estava sendo feito só pra ele, estava só no coração dele, ele criando aquela raiz, remoendo. E quando ele percebeu que estava fazendo mal pra ele, que isso era muito forte, ele liberou perdão. Mas ele nem precisou falar com a pessoa, até porque ele não teve a oportunidade. Assim como nós até comentamos hoje, às vezes a gente tem algo para liberar perdão, para perdoar pessoas que nem estão mais entre nós, né? Mas se você confessar ao Senhor, se você falar para o Senhor, olha, Senhor, eu perdoo. Senhor, eu perdoo de todo o meu coração. E se isso for verdadeiro, está perdoado. Aleluia. É isso. É simples assim. Então só basta mesmo a gente sentir dentro do nosso coração, não criar raízes, não saber e discernir o que a gente vai fazer com aquela ofensa que nós recebemos ou nós achamos que recebemos, que é isso que vai dar direção para o seu futuro, como foi dito aqui, né? Decidir liberar esse perdão, né? Decidir liberar esse perdão. Então tem várias formas, né? Tem tanto liberar perdão, tem tanto pedir perdão, que aí é o reconhecer algo que você fez de errado. E aí também quando você fala, que eu comecei aqui a falar que é dar o exemplo, é quando você também reconhece que você errou, que você até ofendeu, ou que você agiu de uma forma que não agradou a Deus. E você realmente parar e falar, Senhor, eu não fiz da forma que te agradei, então eu estou ferindo primeiro ao Pai que é nosso, não é só meu, é o Pai de Jesus. todos. Então, se eu estou ferindo ao Pai,
é o pai da pessoa que eu ofendi também, a pessoa que eu errei também. Então, dar o exemplo é isso, é reconhecer, é pedir perdão. Então, é pedir perdão, perdoar, pedir perdão e perdoar. É isso. Repetitivo assim? 70 vezes 7. Não esqueçam dessa Glória matemática. Então, é isso, meus irmãos. O perdão, ele tem poder. O perdão, ele libera, ele liberta, ele cura, como a pastora Márcia mesmo disse. Aquele homem que eu falei do testemunho dele, ele se sentiu curado. Ele estava se sentindo algo aqui dentro que estava muito forte no coração dele, que estava tratando, de uma forma estava, né, trazendo várias coisas para a vida dele, não boas, como o Rafael mesmo diz, que às vezes a gente se sente, né, mal em determinados momentos, e às vezes a gente não sabe o que é, e às vezes é realmente isso. É aquilo que a gente está criando dentro do nosso coração, muitas vezes, né? E aí, em Salmo 51, eu queria também trazer aqui para vocês, não ficar só nas minhas palavras, mas tudo que eu falei, até em relação a quando a gente fala que nós ferimos a Deus em primeiro lugar, quando nós fazemos alguma coisa errada, quando nós ofendemos alguém, quando nós não estamos de acordo com a palavra do Senhor, nós ferimos primeiro a Deus. Então, em Salmo 51 fala. Salmo 51, 1. Eu vou começar a ler do 1, rapidamente. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Aleluia. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Irmãos, essa é a isca de Satanás, sempre nos perseguindo. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que a justa é a tua sentença, e tens razão em me condenar. Gente, essa parte, Salmos 51, número 4, é onde a gente fere mesmo o coração do Senhor, quando a gente faz algo que não o agrada. Mas, como ele mesmo disse, ele é misericordioso, ele perdoa. Então, reconheça, mostre que você errou. Não é errado você confessar o seu erro. Se humilhe, o Senhor, ele vai te perdoar. Porque ele nos ensina a perdoar, então ele em primeiro lugar vai te perdoar. E assim nós seguimos também praticando, né, de forma que isso não venha mais acontecer. Isso é o mais importante. Buscando sempre a intimidade com o Senhor, buscando sempre na palavra de Deus, orando. Mas é muito importante que a gente fale com o Senhor, que a gente deixe claro isso com Ele. Ele é nosso Pai, nós temos acesso, livre acesso com Ele, nós podemos falar, Aleluia. Nós podemos dizer todas as coisas. Então, meu irmão, não deixe de reconhecer, não deixe de perdoar. Se o Senhor está falando com você essa noite, se o Senhor está pedindo para você perdoar, seja alguém que está aí dentro da sua casa, seja alguém que você não vê há muito tempo, ligue para essa pessoa. Ou, se não precisar falar, libere perdão de todo o seu coração, mas fale para o Senhor. Aleluia. Senhor, eu perdoo. Tá perdoado. Isso não vai se manifestar mais dentro de mim. Isso não vai mais me afetar. Porque também existe a parte do você perdoar e ficar remoendo. Isso não é perdão também, né? Eu posso aqui dar o exemplo do que o Rafael disse, que quando nós tivemos essa questão de que ele veio me pedir perdão, até como um testemunho, vou contar rapidamente aqui. Nós estávamos prestes a casar em 2002, em dezembro de 2002. 12. 12. E quando nós nos conhecemos, o Rafael, ele fumava. Então, isso pra mim foi muito difícil, porque era uma coisa que eu não gostava por natureza. Não gosto de cigarro. Ok. E aí eu disse isso muito claro pra ele. Eu falei, olha, a nossa relação vai ser muito difícil, eu acho, porque primeiramente eu não gosto de cigarro, então eu não sei se a gente vai conseguir relacionar isso e ao mesmo tempo eu conduzir isso, né?
Mas amém, eu acho que Deus, acho não, eu tenho certeza que o Senhor trabalhou em todos os momentos. Que não foi por mim, que não foi, né, porque eu pedi ou coloquei uma regra, não foi por isso. Tenho certeza que foi o Espírito Santo mesmo. Então, por um tempo ainda, ele fumou quando a gente ainda estava namorando, e depois ele decidiu parar de fumar. E aí eu fiquei super feliz. A gente ainda não ia à igreja, mas aí ele decidiu parar de fumar por ele mesmo. E eu fiquei feliz, né? Enfim, e estávamos prestes a casar. Acho que faltava meses para o nosso casamento. E um pouco antes, eu sempre vinha sentindo o cheiro de cigarro nele. Só que ele sempre justificava algo, né? Ele sempre se justificava, na verdade, o erro. Porque ele estava fumando escondido. Mas ele se justificava e ele falava que eu que tava louca, que eu que tava sentindo cheiro porque eu tava... Eu falava pra ela que eu tinha fumado muito tempo, tinha fumado 13 anos e que o meu organismo tava expelindo, tava impregnado. Eu até cheguei a falar isso pra ele, eu falei assim, nossa, eu tô sentindo tanto cheiro de cigarro vindo de você que parece que tá limpando o seu pulmão. Eu falei isso pra ele, eu falei, amém, que seja, né? Se for, amém. Mas aí teve uma vez que aí ele não aguentou, foi até num culto da pastora Iris, quando ela deu o poder power dela. Um beijo pra ela. Linda, nós amamos vocês, viu? Sim, família. Saudades. Pastor Alessandro, pastora Iris, toda a sua família. Por um momento difícil lá, mas... Deus é o consolo. Creiam na unção que existe sobre a sua casa, sobre a sua família, que... o Espírito de Deus realmente venha consolar cada um de vocês nesse ano difícil, né? Não é nem nesse momento, tem sido um ano difícil, mas a gente vai falar um pouco mais disso no final. Amém. Então, depois desse culto que ele ouviu, o Senhor, né, trabalhou na pastora Iris e usou ela, né, como canal para realmente... libertar, porque foi mesmo uma libertação. E nesse dia ele falou pra mim, ele confessou, olha, eu venho mentindo pra você já faz um tempo, eu estou fumando escondido, eu não queria te falar, mas o Senhor tocou em mim mesmo. Então eu vejo muito mover do Senhor, e isso é muito nítido, porque eu rapidamente, eu fiquei muito chateada, muito mesmo, eu lembro que eu chorei muito, que eu não sabia o que fazer no momento que eu recebi a informação, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo tocou no meu coração, primeiro, Aleluia. Porque ele estava falando a verdade, vinha do coração dele, e segundo, porque o Senhor me ensinou a perdoar. Então, assim, esse testemunho é pra contar, né, que só o Senhor consegue fazer isso, só o Senhor mesmo, só o poder do Espírito Santo, e para dizer que isso não traz peso, isso não traz, em momento algum, depois que nós casamos, né, já vamos para 8 anos de casado esse ano, e depois que nós casamos, nunca eu falei para ele assim, olha, eu não vou te perdoar dessa vez, ou eu não vou, ou lembra que você mentia para mim, eu não confio em você totalmente, graças a Deus, eu falo e o Senhor... pode confirmar isso, porque eu não tô falando aqui pra ninguém, pra me mostrar ou pra qualquer coisa, só pra mostrar mesmo que o Senhor tem poder, que é o nome dele que prevalece. E isso não me traz rancor, não me traz lembranças ruins, não me traz pra jogar na cara, isso totalmente foi perdoado. Aleluia. Isso é perdão. Então, é um exemplo que pra mim... é um testemunho, então sempre vou glorificar o nome do Senhor com isso. Eu queria contar a minha parte desse testemunho. Depois a gente já vai caminhar para o final. E eu fiquei 6 meses, irmãos. 6 meses. Eu já tinha decidido que eu realmente queria parar de fumar. Eu tinha acabado de entrar num matrimônio, fazia 3 meses que a gente tinha casado e ainda persistia essa situação. Então já havia, antes mesmo do casamento, eu já vinha lutando contra isso, mas eu tinha pouco conhecimento, pouca proximidade com o Senhor,
para saber que se eu tivesse tomado a decisão antes de contar e de fazer o que a palavra fala para fazer, de confessar o pecado e seguir a minha vida, eu fiquei 6 meses sofrendo ali, porque no meu pensamento era... É uma prisão, né? A gente namorava, uma prisão, a gente namorava há 2 anos e pouco, e aí a gente veio a casar. E aí eu ficava pensando, falei, Senhor, eu acabei de casar e eu tô mentindo pra minha esposa, eu não quero esse tipo de vida dentro do meu lar, né? Eu não quero levar esse tipo de... Eu quero corrigir tudo a partir de agora, tudo que não vem de ti, eu quero tirar da minha vida. E isso não foi tirado, irmãos, a gente tá há 8 anos prestes de completar e tem muita coisa ainda que a gente precisa amadurecer, mas a gente passou por esse momento, e por esse processo, assim, foi não tinha outro tempo para acontecer isso, porque isso nos fundamentou, nos trouxe uma base muito boa de confiança, de uma relação de confiança muito importante. E nesse tempo, nesses 6 meses, a minha oração para o Senhor era: Senhor, eu sei que o Senhor vai me libertar do cigarro, mas e o meu casamento? Como que eu vou lidar com a minha esposa, que nós casamos, nós acabamos de casar e eu minto para minha esposa? Você pode pensar que é pouco, que é uma mentirinha, mas irmãos, esse é o padrão do mundo. E quando eu decidi me casar com ela, eu não queria mais ter um comportamento do mundo dentro do meu lar. Eu queria fazer as coisas que a Bíblia, que a palavra me diz que eu devo fazer, que é o exemplo que o Senhor deixou como herança para nós. Então essa luta de como, todos os argumentos que eu trazia na minha mente era do mundo, de como ela lidaria com a mentira que eu tinha contado para ela, e aquilo podia colocar fim no nosso casamento, porque a gente estava vindo de uma vida fora dos caminhos do Senhor, então eu não sabia qual ia ser a reação dela. Então a minha oração ao Senhor era: Pai, testifica no espírito dela, dá um momento, me mostra o seu caminho. E foi. E eu também não estava tão firme nessa hora. Eu sei que depende mais do Senhor do que... Depende totalmente do Senhor do que de mim. Mas eu me coloquei nesse lugar de buscar o Senhor. Então foram 6 meses. E nesse dia, foi um domingo, dia 3 de março de 2013... na sexta-feira anterior eu tinha fumado pela última vez. Eu não fumava junto dela nos finais de semana, era só durante a semana mesmo, porque era uma questão meio orgânica, assim. Eu me blindei, eu não conseguia, eu tinha que fumar pelo menos um cigarro por dia. Às vezes era menos, eu acendia, dava 2 tragos no cigarro e jogava fora, mas eu não conseguia me libertar daquilo, era terrível. E aí nesse domingo foi incrível, isso que ela acabou de falar foi a mesma coisa que eu senti. Eu senti o perdão dela na minha vida naquela hora. Porque quando eu disse para ela, o Senhor falou comigo e com ela naquele culto da mesma forma. Ele falou assim: é hoje que você vai falar, hoje é o dia que está preparado para você falar, para você estar liberto disso. E na hora que eu fui falar com ela, apesar da tristeza que ela relatou aqui e foi visível, ela estava completamente em paz, irmãos. Em paz. Quem que recebe uma notícia de que está sendo vítima, que faz parte de uma mentira ali, e recebe isso com paz? Só o Senhor. Não tem explicação para não... É Deus, irmãos. Deus, a gente provou desse amor. Aleluia. Dele no início do nosso casamento, como eu falei, de perdoar e de pedir perdão, e estamos aqui. Aleluia. Para honra e glória do Senhor, falando disso que o Senhor fez sobre as nossas vidas. Ele me libertou 100% do cigarro. Foi um processo, como muitas coisas são na nossa vida. Arriscaria dizer que todas são um processo. Mas nós passamos, nós vencemos porque nós confiamos no Senhor. O Léo tem repetido isso bastante. O Léo estava aí, não sei se está aí ainda com a gente, mas tem repetido isso bastante, de se posicionar na presença de Deus para desfrutar, irmãos. A vida com o Senhor é um deleite, é um lugar de regozijo mesmo, independente das circunstâncias.
é um lugar onde a gente realmente pode provar desse amor. Amém. E aí, para finalizar, a gente queria deixar um último versículo para vocês. O pastor Daniel fala bastante dele, tem falado nos últimos tempos, e não tem outro melhor para encerrar isso que a gente está dizendo, que é lá em 1 João 1, no versículo 9, a palavra de Deus fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Só Ele nos purifica, irmãos. Nos purificar de toda a injustiça. Só Ele nos justifica. Aquilo que você acha que não foi justo com você, foi uma injustiça, o Senhor é capaz de te perdoar. O Senhor, você precisa colocar o seu joelho, dobrar o seu joelho, orar ao Senhor de pé, deitado. Como você tem o seu relacionamento com o Senhor, você precisa confessar os pecados ao Senhor. Você precisa colocar a sua vida diante do altar e realmente clamar ao Deus que tudo pode curar, que tudo pode salvar. Em nome de Jesus, é o nosso desejo, é o nosso recado para vocês hoje, é um pouco da nossa vida, daquilo que o Senhor fez na nossa vida, nesse sentido, e não combinamos nada disso, não... Tudo veio do Senhor Tudo mesmo. veio do Senhor, para honra e glória do nome dEle, porque não estaríamos aqui se não fosse por Ele. E obrigado por estarem aqui. A gente queria, se alguém que está aqui conosco tem alguma dificuldade em liberar perdão, nos procurem, falem conosco, com os pastores, procurem um irmão, procurem alguém sábio, alguém que está nos caminhos do Senhor, que está firmado no Senhor, alguém que vai saber te orientar, te conduzir pelo Senhor. Aleluia. Amém? Coloquem os seus pedidos de oração pra gente orar aqui, acho que juntos, né? Eu acho que o Senhor tem poder. Linda. Isso é o amor do Senhor. Ele faz isso. Amém? E nós estamos aqui por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém, meus irmãos? E só uma coisa que eu queria deixar aqui para vocês, porque tocou aqui no meu coração, só para complementar, que não existe pecado e pecadinho, né? Pecado, pecadão, vamos dizer assim. O perdão, ele é independente do seu pecado. Seja uma ofensa que você acha que é pequena, seja a mais difícil que você acha que é perdoar, que aos nossos olhos nós achamos são os que abomináveis, né? Difícil perdoar, mas para Deus não existe isso. Ele perdoa todos os pecados. Basta confessarmos e reconhecermos de todo o nosso coração. Amém? Amém. Então, se essa palavra tocou aí no seu coração hoje, tenha certeza que foi o Espírito Santo que nos usou para levar aí para sua casa e que você tenha isso como uma verdade, que você possa praticar, que você possa sentir o amor do Senhor pela sua vida, porque você é filho, porque você fez, Ele te desejou, Ele te criou, Ele te ama. Aleluia. Amém? Deixa eu ver aqui alguns pedidos de oração. Oremos por meus primos todos, do seu Alexandre, pelo meu vozinho que tá lá no Ceará, Ailton de 50 anos. Não, Ailton e Sou são um casal. Nossa, eu tô sem óculos, eu vi o número 50 no Sou. Pelos nossos pastores queridos, pela família do Alessandro, da Iris. A gente vai orar também, irmãos. A irmã Dani, ela colocou no grupo agora à tarde que o Juca, o cunhado da pastora Samira, ele teve um dia bem difícil, né? A gente não teve notícias para agora, mais para noite,
mas vamos orar pela vida dele. Ele estava com bastante problemas de saúde, ele teve uma convulsão, desmaiou essa tarde. Então, coloquem os seus pedidos de oração. Aleluia. E juntem-se a nós agora, para que a gente realmente leve um clamor ao Senhor sobre esses pedidos. Amém? Amém. Pastor Daniel, pastora Simone, geralmente algumas coisas chegam para vocês, que vocês queiram colocar aqui e compartilhar conosco. Aleluia. Pra Jéssica, cá. Pra Jéssica querida, que o Senhor esteja com ela, em nome de Jesus. Sim, mãezinha, já vi aqui, provou. Vamos orar, irmãos? Aleluia. Vocês que são intercessores aí, todos nós, né? Sim. Temos o poder no nome da oração. Eu acho que esse é um momento importante, porque o Senhor, Ele escuta as nossas orações, o nosso clamor. Então, nós vamos orar agora juntos, né? Porque nós somos o corpo de Cristo e Ele nos escuta. Amém? Amém. Você, varão, você, homem, você é a liderança, é o cabeça que o Senhor constituiu no seu lar. Então, conduza a sua casa, conduza o seu lar nos caminhos do Senhor. Usa esse tempo de quarentena também para que vocês se aproximem de Deus e mergulhem profundamente naquilo que o Senhor tem falado ao coração de vocês. Todos os dias, às 20 horas, 8 da noite, nós estamos aqui. Algum de nós vai trazer a palavra do Senhor. Então, se encham da palavra do Senhor, se alimentem, porque os dias têm sido maus. Esses dias a pastora Simone pregou sobre os dias maus chegarem, né? E a gente entende que de forma global isso é um dia mau, mas a gente pode tirar coisas boas desse tempo, amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, antes de mais nada, amém, pelo seu amor, Pai, pelo seu amor sobre as nossas vidas. Obrigado por nos abençoar, a cada um dos meus irmãos, a minha esposa, o meu lar, a minha filha, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bom e fiel conosco, Pai. O Senhor não nos desampara, o Senhor não falta conosco, Pai. O Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Nós cremos, Pai, no poder da sua palavra. E diante desses pedidos de oração, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, que tenha vida em Suas mãos, que tenha vida no Seu fôlego, amém, que nos dê o Seu Espírito, que nos vivifica, obrigada, Pai. Senhor. Nós clamamos sim, Senhor, pelo Seu poder de cura, sobre as vidas do Juca, cura, Pai, Senhor. Em nome de Jesus. Nós, de todas as formas, Pai, para todas Senhor. Essas vidas, todas nós pedimos que venha cumprir, Senhor, a Sua aleluia. Vontade, Pai. Muitas vezes nos está encoberto, nos está oculto qual é a Sua vontade, Pai. Revela, mas que Pai. O Senhor, Pai, venha cumprir a Sua vontade, que é boa, perfeita aleluia. E agradável, e que nós tenhamos, Pai, direção do Espírito Santo para entender a Sua vontade. Jesus, nós clamamos, nós sabemos que o Seu desejo, que a Sua vontade é curar a todos, para que nós realmente, esse é o toque, Senhor, esse é o toque da Sua mão, do Seu poder aqui na terra, Senhor. Perfeito. Nós ouvimos muitas vezes o louvor, qual é o som, qual é o Seu som? O som da Tua glória, o peso da Sua glória, Senhor. O toque da Sua mão nas nossas vidas, Pai, é algo tremendo, é algo aleluia. Estrondoso, Senhor. Aleluia. Então nós clamamos, Senhor, nós clamamos porque cremos, Senhor, nós cremos na Sua palavra, que é a verdade, de Gênesis a Apocalipse, Senhor. Nós não duvidamos, Pai, nós cremos e desejamos cumprir, Pai, sim, aquilo Senhor. Que o Senhor nos chamou para fazer. Por isso, Senhor, estamos aqui hoje, amém, proclamando Jesus. A Sua palavra, clamando, Senhor, por aqueles que não têm tido oportunidade de Te conhecer. Nós clamamos por aqueles que têm estado doentes, de mente, Senhor, de corpo físico, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vai de encontro aos filhos da Cida, o Kevin, o Tiago, Senhor. Em nome de Jesus, nós não conhecemos as situações, Senhor. O Senhor conhece a situação dessa família que se aproximou agora, que entrou, Senhor, em nossos caminhos. Nós não sabemos qual
qual é o propósito, Senhor, mas o Senhor mas nós sabe de oramos todas em as coisas e concordância estamos com o teu aqui para amor cumprir na aquilo vida que o Senhor nos deles. chamou, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos Alcança, também pela Senhor. vida do Senhor Tarcísio, Alcança o Pai, meu vozinho, o avô da Senhor. Morgana, Pai. Cuida Cuida da dele. saúde dele, Pai. Ele está bem Senhor, o Senhor velhinho, sabe de todas as requer cuidado, coisas. Senhor. Mas nós clamamos Aleluia. principalmente, Pai, para que o seu amor, para que a sua Alcance, graça, a sim, sua Senhor. salvação, Que Senhor, ele chegue reconheça sobre a quem vida tu és na dele, vida Pai. dele, Em nome de Jesus. Jesus, Pai. Fátima, minha sogra, Fale você é desse canal, amor. você é canal de bênção na vida do seu Aleluia. Pai. Alcança, Leva o sim, amor Senhor. do Senhor Jesus enquanto há tempo sobre a vida do seu Pai. Em nome de Jesus, saiba que a vida Pai, é eterna. traz sim a cura, Pai. A cura Existe a no melhor, corpo físico, Senhor. mas a cura no espírito, Pai. Para Em que nome de haja Jesus. um lugar eterno, Senhor, Que ele dessas seja, vidas Pai, contigo, restaurado. Pai. Que Em ele nome seja do Senhor se Jesus, sinta sim, amado. Pai. Cura, Senhor. Tira da Aleluia. Dona Angélica, da irmã Angélica, Sim, Senhor, que tem vá de encontro, avançado, Pai, nesse Senhor, momento. em Cuida dessa nome de Jesus. família. Obrigado, Cuida Pai, da pela saúde. sua mão Obrigada sobre pela a tua vida cura, dela, Pai, Senhor, por porque trazer ela já- refrigério ela sobre a já vida da recebeu nossa a irmã, cura, em Senhor. nome de Jesus. Em nome de Jesus, sobre os pais da Dani também, Sim, Senhor. Em Senhor, nome cuida de Jesus, deles, cuida Pai. deles, Pai. Tira Cuida toda a dos nossos angústia por esse pastores, momento Senhor. econômico que vive o Jesus. nosso país, Eles Pai. precisam do teu amor. Sim, Senhor, em nome de do Jesus, teu alcança, Pai, cuidado. a vida deles, Senhor. Ah, Jesus. Vem também, Pai, sobre a vida da Sâmia, nós Em nome que o de Senhor Jesus, venha, Pai. abençoar e colocar, Pai, de uma vez por todas, toda Aleluia. dor de cabeça, Senhor, Tira, toda Senhor. ansiedade, Tira, toda porque não angústia, vem do Senhor. Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos Aleluia. Satanás agora, em nome de Jesus. Você Em não tem nome poder de sobre Jesus, aquele Pai. que é ungido do Senhor, aquele que recebeu Em o nome bálsamo de da Jesus. vida sobre a sua vida. Em nome de Jesus, nós Aleluia. clamamos por aqueles Ela é todos tua que filha. vêm te Ela é tua servir, serva. Senhor, em nome de Jesus, Cuida, Pai. pelos nossos pastores, Cuida. Pai. Cuida dos primos Senhor, do seu Alexandre, em nome de Jesus, Senhor. Pai. Alcança todos Sim, Deus, em eles, nome Pai. de Jesus, alcança toda essa Senhor, família, essa Senhor. família que Não, daqueles que não conhece te o teu amor. conhecem, Porque nós aqueles queremos que usa, esse Senhor. amor Usa, Senhor. chegue nas Em nome outras de Jesus, Pai. pessoas. Usa, Senhor, aqueles que Aleluia. conhecem o teu amor, Pai, dentro dessa Aleluia. família, que estão próximos, Senhor, ou nós mesmos, Nos Pai, que use, estamos Pai. distantes, nos leva, Pai, para levar o seu Em amor, nome levar de a sua Jesus, palavra, Pai. levar as suas bênçãos, Senhor, naquele lugar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, obrigada. Especialmente, Senhor, eu te peço, Pai, por alguém que temos tanto carinho, Senhor, pela vida da pastora Iris, Senhor, a Aleluia. vida do pastor Cuida Alessandro. sim, Senhor. Que momentos Cuida difíceis, do pastor que ano Laércio, Senhor. difícil, Pai. Que Em dor que ele nome está do Senhor sentindo, Jesus, mas Pai. só o Senhor pode Sim, consolar. Pai, nós clamamos, Senhor, pelo Só o poder, Senhor. pela Só consolação o do Teu Senhor. Espírito, Senhor. O Senhor nos Que chamou, ele Pai, tenha o para consolo, consolar abraço como do nós Pai. somos consolados, como diz a Sua palavra, Aleluia. Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que a Sua bênção, Em a Sua nome de graça, Jesus. a Sua consolação esteja, Pai, sobre a vida dessa família tão maravilhosa, de Senhor. Em Jesus. nome de Jesus, Cuida do família. pastor Jorge. Sim, Senhor, cuida da saúde dele, Senhor, Pai. cuida assim de Em todas nome as de coisas, Jesus, Senhor. Pai. Cuida da família dele, Senhor, da pastora Lúcia, Senhor. Sim, Deus. Eles são teus servos, eles estão É aqui para verdade, proclamar Senhor. a tua palavra, Obrigado, para dizer Senhor, quem pela tu vida és, deles, Senhor. Pai. Obrigada, Senhor, pela vida deles. Obrigado Senhor. por tudo que o Senhor Em construiu nome na de vida Jesus, deles, Senhor. Pai. Que o Senhor venha derramar bênçãos sem Aleluia, medida aleluia. sobre a Eu vida creio. dele, Pai. Venha destravá-los, Senhor, naquilo que o Senhor, Sim, o inimigo tem tentado pará-los, O Pai. inimigo não Eles tem são poder, uma bênção não tem nas suas poder. mãos, Senhor. Nós sabemos, nós vimos, Aleluia. Senhor, o Senhor agindo através da vida desse homem, dessa mulher, Senhor. Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eles são Tira, Pai, um todo canal de impedimento, bênção. quebra toda a cadeia, Senhor, que os tem impedido, Pai. Nós estamos são num momento teus de confinamento, filhos. mas a Sua palavra é livre, Eles se Senhor. sintam Em nome do amados, Senhor Jesus, Pai, assim como o destrava, pastor Pai, Daniel, a com pastora todo amor, Pai, Simone que o Senhor também, tem pela Senhor. vida deles, Eles Pai. são Em teus nome do Senhor filhos. Jesus, Pai. Ajuda-os nesse Abraça, momento, nesse dia abraça, mau, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que as Com suas todo o forças teu amor sejam envolve. restauradas, Senhor. Nós não Cuida. sabemos também, Senhor, o que acontece com a nossa irmã Jéssica, Pai, mas Sim, que Senhor, mas a o Senhor sua cura, a sabe. sua bênção, Já a sua está provisão, declarado. Senhor, No chegue nome sobre de a casa Jesus. dela, Pai, sobre o seu marido Rafa, sobre o seu Caia sogro, por o seu terra. Ademir, sobre o seu O filho que deles. for, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Nós clamamos a Ti, Senhor, porque só o Senhor é Em Deus, nome Pai. de Jesus. Não há outro Deus.
Só o Senhor é o único e suficiente. Aleluia. Deus sobre as nossas Alcança o pai vidas, da Pai. Daisy também, que teve um AVC, como Em diz nome a de Márcia, Jesus, Senhor. papai. Só o Senhor, Pai, pode alcançar essas vidas. Sim, Que Deus. nós possamos ser canal de bênção, Senhor, mas é só o Senhor, é só o teu Aleluia, mover na vida dessas pessoas. Aleluia. Que elas reconheçam, te reconheçam como único, suficiente Salvador, Aleluia. Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos que Tu és. Abençoa a vida dos meus irmãos que estão aqui Sim, hoje Deus. assistindo, Senhor. Cada um deles, cada um a sua família, Senhor. Obrigado, Que eles Pai. possam, Pai, ter recebido do Em Senhor, nome Pai, de Jesus, Pai. uma porção do que é a Tua palavra, do que diz a Tua palavra sobre o perdão, Senhor. Que nós Sim, possamos ter Jesus. aprendido cada vez mais, porque quando nós plantamos uma sementinha, de sementinha em sementinha aqui, ela vai brotando, Senhor. Glória a Deus, Nós papai. cremos, Senhor. Nós cremos que se nós estamos aqui para proclamar o Teu Evangelho, nós estamos aqui para trazer as boas novas, Senhor. Aleluia. Então, nos usa mesmo, Senhor. Sim, Deus. Nos usa para isso. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos mesmo aprender a perdoar, liberar Obrigado, Jesus. perdão e liberar as bênçãos que Sim, estão Deus. bloqueadas por conta disso, Senhor. Aleluia. Nós te rendemos graça, nós te rendemos Obrigada, louvor, gente. Obrigada por tudo. Obrigada, meu Deus. Pai. Obrigado por estarem conosco mais um dia, mais uma vez, diante do Senhor. Se você conhece alguém que precisa tratar o perdão, precisa liberar o perdão, compartilha com essa pessoa. Fala do Aleluia. amor de Jesus na vida dela. Fala desse perdão que você ouviu, que você foi alcançado. E não deixe de ministrar na vida de outras pessoas, assim como você tem sido ministrado. Amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Vocês tenham uma noite de sábado desfrutando com a sua Abençoada. família. Ou se você mora sozinho, está longe dos seus, que você possa Você não realmente está só. aproveitar da presença do Espírito Aleluia. Santo sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Nós amamos vocês. Obrigado por estarem conosco nessa noite de sábado. E Perdoe, irmão. perdoe. Perdoe. Libere perdão. Isso não sou eu que estou pedindo, não sei o que estou falando, é o Senhor. Amém? E é isso. Ela é linda, né? Um Amo beijo vocês, a todos irmãos. vocês, Deus tá? abençoe. Contem com a gente para o que vocês precisarem. É Amém. só chamar, tá bom? E amanhã o nosso culto, se eu estiver errada, depois a Sâmia corrige ou o pastor. Mas é às 18 horas. Isso aí. Domingo, às 18 horas, é o nosso culto. Amém? Amo Beijos. vocês. Beijos. Deus abençoe. Concluiu.